E aí, meus queridos, tudo bem? Vamos falar um pouquinho de Luiz Felipe Pondé e fé? Luiz Felipe Pondé. A primeira vez que eu tive contato com esse autor deve fazer uns 10 anos ou mais, quando ele deve ter começado lá na Folha de São Paulo, se eu me lembro bem. No início eu até gostei muito da forma como ele escrevia, das metáforas, das piadinhas. Achava divertido, interessante, até inteligente, mas depois ele foi perdendo moral comigo. Por quê? Porque eu fui percebendo, pelo menos pelos textos dele na Folha de São Paulo, eram textos que não tinham muitos argumentos, no máximo tinham muitas piadas, muitas tiradinhas, mas não tinha muita argumentação. Textos de alguma forma que ficavam muito no campo do falacioso mesmo. E como muita coisa entrava em desacordo com o que eu penso, aí ficou fácil para eu ir me desgostando com esse autor. Aí depois eu assisti alguns vídeos dele com algumas palestras na Casa do Saber, no projeto da CPFL, e achei ele um pouco assim enrolado, no sentido de ter um discurso que toma tempo e tudo, até interessante, porque o sujeito naquele momento está pensando, eu acho razoável, mas é um discurso que eu comecei a perceber como um pouco empolado. E aí comecei a acompanhar também algumas outras imagens dele para mim, o cachimbo, aquela pose de intelectual, na verdade é aquele estereótipo, aquela caricatura de intelectual, né? Depois fiquei sabendo que ele estava dando alguns cursos onde ele viajava para a Grécia, curso de filosofia onde ele tinha que estar lá com algumas mulheres, geralmente eram mulheres, pelo que eu percebi, que frequentavam esses cursos da Casa do Saber, mulheres da alta sociedade que viajavam com ele para a Grécia para ter aulas de filosofia lá na Grécia, e eu achei tudo isso muito snob. Então é um acúmulo de detalhes e de algumas impressões que, me desculpem, mas não foram me agradando. Me passou um pouco a impressão assim de filósofo de boutique ou filósofo de madame. Aí há poucos dias eu me deparo com o quê? Me deparo com um programa dele chamado Peripatético sobre fé, sobre religiões, sobre a crença em Deus. É engraçado porque peripatético se refere, pelo pouco que eu pude ver, a aprender passeando, aquele aprendizado aristotélico, de você passeia pelos bosques e caminha e aprende de uma forma suave e prazerosa, bucólica. Mas aí eu assisti o programa todo e ficou para mim que não foi peripatético, talvez até um pouco peripatético, no sentido assim de ser suave, tudo ok, mas eu achei patético, somente isso, patético. Ele chama 4 pessoas para debaterem. Eu achei que ele escolheu a dedo cada uma das pessoas e escolheu o que favoreceria a visão dele, não achei nada parcial. Nós temos o que então nesse programa dele? Que é num jantar, dentro de uma casa, de uma forma peripatética, né, descontraída, aquela coisa toda. Temos aqui um sujeito católico que assim, é alguém fanático, é um fundamentalista praticamente. Então ele pegou alguém com uma posição muito fraca, muito pouco consistente na perspectiva católica. Aí na posição protestante aqui, batista, que é a posição mais próxima da dele, ele pegou um cara muito bem preparado, que tem mestrado na área, ou seja, não é um leigo. Então é um cara que está debatendo teologia, está aí na mídia o tempo todo, é alguém que está, de fato, estava preparado para o debate. Pegou essa senhora, que é também uma religiosa somente, uma religiosa New Age, e assim, essa postura um pouco mais porra louca, tudo, mas você pegou outra leiga, e aqui outro leigo na posição de ateu, que é um sujeito que trabalhava, não sei se com informática, mas nitidamente um leigo também. Então ele pega 4 pessoas para ridicularizar as 3 posições com as quais ele não concorda e para fazer valer a posição que é a posição dele, é o mais próxima da dele, que é desse pastor aqui, muito bem preparado aí em termos de teologia ou qualquer estudo correlato. Eu convido vocês então a que a gente veja aqui junto um pequeno trecho e vou comentar esse trecho, mas eu quero que vocês vejam, vou deixar o link, vejam o programa todo, o documentário todo, ok? Para tirarem suas próprias conclusões. Eu costumo dizer que um dos assuntos preferidos dos jantares inteligentes é falar mal de religião. É chique afirmar que as religiões são opressoras e atrasadas. Destruir a fé é um passatempo de intelectuais cheios de razão. O ateísmo se agarra às coisas concretas. No seu mundo, não há espaço para abstração, nem vontade de penetrar no mistério.
Ele chama de jantares inteligentes, os jantares de esquerda, os jantares ateus ou qualquer coisa que seja contrária à perspectiva dele. Porque o que ele está fazendo nesse programa aí é o quê? É um jantar inteligente também. As pessoas estão reunidas, estão jantando, estão conversando. E como vocês ouviram, ele fala que é chique dizer que as religiões são opressoras, aquela coisa toda. Não, não é chique, é reducionista, é simplista, parcial, somente isso. E por falar em chique, e você? Com o estereótipo do intelectual, com cachimbos, viajando para a Europa, degustando jantares, entre aspas, sofisticados, com um bom vinho, aquela coisa toda. Isso aí é o quê? Isso não é chique. Isso é o quê, então? Então quer dizer que no mundo de um ateu, de um ateísta, não há espaço para abstração, não há espaço para qualquer tipo de reflexão. Você está desqualificando todo e qualquer intelectual, todos os grandes pesquisadores, cientistas na história da humanidade, ateus, trabalharam muito com abstração, se dedicaram muito às suas áreas, com reflexões, com pesquisas aprofundadas, e no caso esse pessoal não quer saber de abstração. É isso que está querendo dizer? Ou você está reformulando o conceito de abstração para quê? Para dizer que a abstração é somente a abstração relativa à metafísica, e além de não haver espaço para abstração, não haveria nem mesmo vontade para penetrar no mistério. Como assim? Do que você está falando? Não haveria vontade, talvez, para penetrar no mistério da discussão metafísica acerca da existência de Deus. Talvez isso. Nossa, mas essa é uma visão muito enviesada, simplista e distorcida do que é um ateísta, um ateu. Muito fácil pegar um leigo e, nas concepções de um leigo, acreditar que elas podem se estender para todos os outros que estão dentro daquela classificação geral. Em sua obra O Espírito do Ateísmo, Comte Sponville, um filósofo ateu, diz assim: somos seres finitos abertos para o infinito. Posso acrescentar, seres efêmeros abertos para a eternidade, seres relativos abertos para o absoluto. Essa abertura é o próprio espírito. A metafísica consiste em pensá-la, a espiritualidade em experimentá-la, exercê-la, vivê-la. E Comte Sponville deixa uma coisa muito clara, assim como outros filósofos também, que a espiritualidade é muito preciosa para ser deixada somente na mão de fundamentalistas, e de que é possível também um cultivo da espiritualidade, ou algo parecido com a espiritualidade, que é essa relação com o absoluto, com essa relação com o infinito, essa relação com algo que é muito maior do que nós, que é o próprio universo. A relação com tudo isso, ela de alguma forma é o que sempre se chamou de espiritualidade, e todos nós vivenciamos isso, todos nós sentimos esse arrebatamento quando em contato com a finitude, com a morte, com os mistérios, o mistério do ser, que é o mistério supremo, não é necessariamente Deus, mas o mistério da existência, porque existe alguma coisa e não nada. Então, todos nós estamos, de alguma forma, nos relacionando com isso. Quem vem a cultivar ou vem a ter sentimentos, cultivar sentimentos em relação a isso, e tentar, de alguma forma, vivenciar de maneira mais intensa esse contato, está, de alguma forma, cultivando a espiritualidade, e isso não necessariamente é monopólio dos crentes. Pensar sobre tudo isso é metafísica. Em termos científicos, você não está simplesmente pensando sobre tudo isso sem um lastro de evidências, sem de alguma forma ter contato com uma sistematicidade empírica relacionada com um lastro de evidências. E aí é quando você vai fazer ciência. Mas a filosofia também adentra esse campo. Comte Sponville, que é ateu, adentra esse campo, adentra e penetra assim no mistério e faz metafísica, muita metafísica. Então a metafísica também não é monopólio de quem acredita em entidades sobrenaturais ou acredita em Deus ou qualquer coisa similar. Não é monopólio dos crentes. Pondé, meu querido, me perdoe, mas mais uma vez eu me frustrei com um texto seu. Você teve tempo para elaborar, para escrever, teve uma produção. Poderia ter produzido um texto de melhor qualidade. Acho que sim, pelo debate, fica um pouquinho acima da maioria dos debates que a gente encontra, que na verdade não são debates, mas são embates, as pessoas quase que se degladiando, se xingando, então assim, fica um pouco acima desse nível mais raso do senso comum, mas eu acho que ainda não superou, me perdoe, não superou muito o senso comum não, tá? Conseguiu superar na sua visão, na visão do seu colega, onde vocês se juntaram de forma muito parcial e enviesada para construir um programa que, de alguma forma, favorecesse mesmo a sua visão. E as outras visões ficaram simplesmente no senso comum, no campo bem leigo mesmo, e você mesmo não pôde ter contato com algo um pouco mais divergente do que você pensa, poder se aprofundar, penetrar um pouco no mistério daquilo que você ignora. É isso então, meus amigos, obrigado. Se você gostou, clique em gostei, compartilhe, até a próxima.